Josué capítulo 5 é o que vamos meditar. Se você veio na quarta-feira, você deve saber que estudamos na quarta-feira sobre Josué também. Na quarta-feira nós estudamos que o Josué estava enfrentando batalhas, você deve lembrar disso. Você veio quarta-feira? Veio na quarta. Ele estava enfrentando algumas batalhas. E como em uma dessas já ia escurecendo, ele fez uma oração muito inusitada. Ele não queria batalhar no escuro. Ele não queria batalhar sem ter a garantia da luz. Então ele olhou para o céu, olhou para o sol e falou: sol, não vai embora não. Fica aí, sol. Eu preciso que você clareie aqui, porque eu estou numa batalha importante. E você, lua, você também não vem por agora não, porque senão vai escurecer daqui, vai ser ruim para mim. Em outras palavras, o que entendemos na quarta, ainda quero tratar a respeito de Josué hoje, mas o que entendemos na quarta é que para as nossas lutas, para as nossas batalhas, é importante nós estarmos iluminados, amém, gente? É importante a luz lá de cima estar sobre nós, porque batalhar debaixo da luz de Deus faz toda a diferença, amém, gente? E daqui, retomo o que falamos na quarta e insisto, Deus te ilumine, meu irmão, Deus te ilumine, minha irmã, em nome de Jesus. Por que eu relembrei quarta? Porque hoje eu ainda quero falar de Josué, mas já é outra história, já é outro assunto. O capítulo é o 5 e o versículo é o 1 em diante. Diz bem assim: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão, o que ele tinha, irmãos? Uma espada nua. A expressão espada nua quer dizer que a espada já estava fora da bainha, já estava a ponto de combate. E chegou-se a Josué, e ele disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Para aqui um instante, essa é a lição principal, e eu digo única de hoje. Josué capítulo 5, verso 13. O que é que Deus vai tratando conosco, irmãos? Josué enfrentou várias batalhas, como eu já te falei desde quarta-feira. Não foi uma, não foram duas, foram muitas. Assim como eu e você, nós temos as nossas batalhas quase que diárias. Todo mundo tem os seus desafios para enfrentar. Enquanto alguns se acovardam, outros preferem enfrentar, e é para enfrentar mesmo, é para ir à luta. E Josué já estava se aproximando da próxima batalha. A Bíblia dá informação de que ele já estava no pé de Jericó. Você deve lembrar da cidade de Jericó, da batalha que o Josué enfrentou. E deve lembrar também que Jericó tinha altas muralhas. É ou não é verdade? Ela tinha toda uma proteção ao redor de sua cidade, de maneira que Jericó até se gabava de ser uma cidade muito protegida. Você já conhece o final da história, não é sobre Jericó que eu quero falar. O Josué foi até ela, rodeou, orientado por Deus, ao longo de 7 dias, as muralhas de Jericó, e as muralhas foram ao chão. Jericó venceu, ou melhor, Josué venceu, Jericó perdeu, e venceram, glória a Deus. Mas não é sobre Jericó que eu quero falar. Ele estava então indo para essa batalha, ele estava se preparando para este combate, e nessa preparação, ele quando foi se dar por si, quando ele foi observar, já tinha alguém pertinho dele, com a espada desembainhada, já no ponto de combate. Se Josué não fosse um crente de verdade, ele teria gelado as espinhas de alto a baixo. Imagine você se preparando para o combate, quando você observa, já tem alguém na tua cola, com a espada desembainhada e vindo em tua direção. Jesus,
Nessa hora até o ateu diz, ai meu Deus, até o ateu clama por Deus. E o Josué vendo aquela cena, sabendo que aquela pessoa, que aquele ser que se apresentou diante dele, perto dele com a espada preparada para o combate, ele então tomou uma postura e uma pergunta muito interessante. É o final do 13, observe pela tela e leia comigo por gentileza. Qual foi a pergunta de Josué? És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Mais uma vez, diga isso aí. És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Eu achei muito inteligente, irmão, a pergunta de Josué. Em outras palavras, Josué quis saber, você é do meu time ou não? Você está comigo ou não? Porque se você for do time adversário, se você for do exército de Jericó, se você for do inimigo, eu aqui já estou pronto para a batalha. Agora, se você está comigo, se você é dos meus, vamos juntos combater contra Jericó. Entendi isso, irmãos? Nessa realidade, pode parecer uma informação boba, mas não é. O tema da mensagem é exatamente esse hoje. Nós precisamos identificar nossos verdadeiros inimigos. Nós precisamos verificar, identificar nossos verdadeiros combatentes, para que a gente não se pegue lutando contra pessoas que são do nosso time. Entende o que eu estou dizendo? Para que a gente não se pegue atirando em quem está com a gente. Hoje não é o culto da família, mas eu pego isso emprestado. Casais que começam, irmão, se combater um ao outro, se bater um ao outro, e começa a dizer poucas e boas um para o outro. O teu marido não é teu adversário. Teu cônjuge não é teu adversário, toma cuidado. Identifique verdadeiramente os seus reais inimigos. Ah, pastor, é porque quando ele bebe, ele fica todo transtornado. Então não é o marido, é a bebida, é o vício do álcool, ou o vício de outra natureza. A Bíblia ensina para nós em Efésios, muito claramente, não precisa abrir, no verso 6, ou melhor, no capítulo 6, no verso 12 de Efésios, está escrito que nós não temos que lutar contra carne e sangue. Mas quem é o nosso inimigo, irmão? Está na tela. São os principados, são as potestades, são os príncipes das trevas e são as hostes espirituais da maldade. Precisamos identificar quem verdadeiramente é o nosso oponente, quem é o nosso inimigo, para não sermos pegos atirando em alguém que é do nosso time. Quem entende isso, balança a mão e diga, estou entendendo. É igual alguém no linguajar do futebol que está marcando gol contra. É igual alguém no linguajar aí dos games, esses tiros, paintball, essa modalidade esportiva, e alguém erroneamente, é claro, atirando em um colega, em alguém que é do seu time, que é da sua cor. Infelizmente isso acontece aos montes. Pessoa que tem tido seus insucessos financeiros e às vezes desconta no cônjuge. Talvez a pessoa não tenha tido um dia bom e desconta nos filhos. E quem sabe desconta até na igreja. Vamos pôr a igreja aqui no pacote também. Às vezes fica até revoltado com a igreja. Ah, se o obreiro tivesse mais ungido, isso não teria me acontecido. Vamos achar um culpado? Unidune, obreira, Cátia. Pronto. E fica então em busca, entende o que eu estou falando? Fica em busca de culpados. Ô amigo, precisamos identificar nossos reais, nossos verdadeiros inimigos. A ponto, repito, insisto, não sermos deselegantes com quem é do nosso time, irmão.
A intenção maligna é desarticular o seu time, desarticular o teu QG, o teu quartel-general, desarticular a tua base, a tua estrutura. Talvez você diz, pastor, eu sou muito família. Sabe onde o maligno vai querer tocar? Na tua base, na base familiar, tentando desestruturar teu time. E você bata o pé duro aí e diga, ele está amarrado em nome de Jesus. Não permita, meu irmão. Mas para isso, se porventura alguma área da sua vida você percebeu a ação, a mão ou alguma intervenção dele, você já tem que estar muito ligado. Maligno, eu sei que meu marido eu amo, mas a postura dele nisso, naquilo ou no outro, não estou amando não. Se tem a sua mão suja na vida dele, para que isso aconteça, eu te mando embora, você dá uma palavra de bênção, e você vai ver se a coisa não melhora. Entende o que eu estou dizendo, sim ou não? Tem que ter, irmão, esta visão. Então perceba que o Josué, mais do que depressa, ele quis entender. Ó, você que está aí de espada desembainhada, me fale, você está comigo ou não está? Pode parecer estranho, irmãos, esta palavra assim direta de Josué, mas é importante. É importante nós sabermos também quem está conosco. Porque hoje em dia, depois que inventaram o politicamente correto, às vezes a pessoa fala para te agradar, mas pelas costas faz tudo do contrário. É sinal que ela não está jogando o teu time. Entende o que eu digo, sim ou não? Aí veja bem a continuação dessa leitura. Ainda estamos em Josué. O versículo agora é o 14. E disse ele, esse ser com espada desembainhada, não, em outras palavras, não sou teu inimigo, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então, Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, e o que ele fez? E o adorou. E disse-lhe, que queres? Ou, que diz, meu Senhor, ao seu servo? Então entenda, ele primeiro queria identificar, você está comigo ou não? Você já deve ter ouvido uma expressão bíblica, Cristo quem disse, quem não ajunta, espalha. Não tem como, ou a pessoa está ou não está. A própria Bíblia diz em Mateus 6,25, que não podemos agradar a dois senhores, ou agradamos um e rebelamos contra outro, ou vice-versa. Não tem coluna do meio, irmão. Não tem como ser politicamente correto na fé, de agradar o bicho ruim e ainda se pagar de santo. Ou é, ou não é. Ou está no time de Cristo, ou não está. Quem entende, diga amém, Jesus. Aí ele perguntou, e logo veio a resposta, eu sou príncipe do exército do Senhor. Então aquele ser com a espada desembainhada, era um enviado de Deus. Era um guerreiro de Deus. Era um reforço do céu para Josué. Não sei se você vai entender na mensagem, mas já mando bênção de cá. Que Deus mande reforço para você, cristão, em nome de Jesus. Naquelas batalhas que você vai ver, está riando, está encontrando dificuldade, está pensando que não tem jeito, é só você clamar reforço do céu que Deus manda, irmão. Deus mandou o príncipe do seu exército, mandou o anjo-chefe de um exército. E lá foi ele e se apresentou com disposição. A espada já estava preparada para o combate. Onde entra a segunda parte da nossa lição. Imagine Josué combatendo com alguém da equipe de Deus. Imagine Josué se ele não tivesse ligado em Deus e começasse então a questionar, o que é que você está fazendo aí? Ou quem sabe tirar a espada dele também e começar a lutar contra um reforço que veio de Deus para ele. Perceba o quão sensível nós precisamos estar para não nos ver enxotando coisa que Deus mandou para nós. Conta-se a história de alguém que estava afogando, você já deve ter ouvido essa.
Estava lá em alto mar. Socorro! Daqui a pouco veio o helicóptero. Aquela coisa toda. E chegou ajuda. Ele precisa não, seu helicóptero. Deus vai me ajudar. O helicóptero foi-se embora. Já ouviu essa? Já não já? Aí daqui a pouco chega um navio. Socorro! Socorro! Aí o navio joga o bote salva-vidas. Chegamos, vamos te ajudar. Precisa não, seu navio. Deus vai me ajudar. Resumo do caso, o cidadão morreu e cheio de propriedade chegou no céu. Puxa vida, ninguém foi me socorrer, ninguém foi me ajudar. Ô, seu crente desligado, quem mandou o helicóptero foi eu. Quem mandou o navio foi eu. Quem mandou todas aquelas circunstâncias para lhe socorrer foi eu. Você que desprezou todas elas. Entende o que eu digo, irmão? Precisamos estar muito atentos. Será que Deus já não enviou até a resposta para você e você talvez não compreendeu ainda? Há quem diga que até as lutas são bênçãos disfarçadas. Você já ouviu essa? Já ou não já? Até as lutas são bênçãos disfarçadas, camufladas. Enquanto você estiver na batalha, você vai desenvolver força, vai desenvolver perseverança, vai desenvolver fé, e lá na frente você verá que Deus mandou reforço para você. Posso ouvir o seu glória a Deus? Aplauda Cristo, irmão, bem forte, glorifique ao reforço celestial. Deus é bom. E então ele já veio perguntando, olha aí, você está comigo ou não está? É importante. Há um ditado entre os homens que diz, antes só do que mal acompanhado. Mas ao mesmo tempo, tome cuidado de não considerar inimigo seu quem está no seu time. Não queira agora colocar todo mundo. Tem gente que tem mania de perseguição. Se alguém olhar para ela, alguns segundinhos ela já diz, não, fulano está olhando torto para mim. Sei lá, quem sabe achou bonita a sua gravata, estou dando exemplo. Sei lá, quem sabe olhou a cor dos seus lindos olhos azuis, como os meus, por exemplo, só que não. Então a gente tem que parar com essa mania de perseguição e parar de combater com quem é do nosso time, sem ser partidário, sem querer defender legenda A, legenda B, não é o que eu quero que você entenda. Mas quem nesse momento está desejando que o país não vá para frente, deve ter um grãozinho de feijão na cabeça no lugar do cérebro, irmão. Só pode. Nós todos estamos no mesmo barco, irmão. Se o barco afundar, vai afundar mais gente. Outro dia eu vi na internet uma charge, eu achei muito interessante, um casal dentro do barco. O marido bem na frente do barco, e a esposa bem mais a fundo, e pertinho da esposa, entrando um bocado d'água, fazendo assim até a cachoeira, fazendo um chafariz, e a mulher desesperadamente jogando água para fora e tal, e lá na ponta do barco, o marido de braço cruzado, todo descansado, como se não tivesse acontecendo nada com ele. Mas é um bobinho, né? Eu falo agora ou depois? Os dois estão no mesmo time, no mesmo barco, irmão. Pastor, quando o casal começa a cabo de guerra, um puxa de lá, um puxa de cá, quem ganha? Ninguém ganha, irmão, porque os dois estão no mesmo barco. Quando começa um puxar de lá, o outro puxar de cá, os dois perderam. Falando agora de coisas espirituais, falando agora da nossa igreja. Nós todos estamos no mesmo barco. Mas eu tenho uma boa notícia. Cristo está no nosso barco. Amém, gente? Abençoa a vizinhança aí, diga, Cristo está no teu barco, meu irmão. Abençoa a vizinhança aí, irmão. Abençoa o outro lado, atravessando o corredor, diga lá para o outro lado, diga, Cristo está no teu barco, meu irmão. Em nome de Jesus. E tem um hino das antigas, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Conhece? E passa o temporal. Oh, glória a Deus. Então ele quis entender
E ele logo compreendeu que aquele que ali estava era reforço do céu para a batalha que ele ia enfrentar. Segunda lição, repito e insisto, não mande embora reforço de Deus. Não despreze o reforço dos céus. É Deus ajudando você para as batalhas futuras. E qual foi o recado que esse anjo, era um anjo, trouxe? Verso 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué. Leia após mim. Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Que mais? E fez Josué assim. Que bonito. Posso comentar a questão da santidade? É importante. Não é o tema de hoje, mas há um texto da Bíblia que diz que sem santidade ninguém verá a Deus. É necessário levar uma vida de santidade, afastar-se do pecado, afastar-se da vida errada e começar então a ser um servo obediente e fiel. É importante, faz parte, se é que nós queremos receber o reforço de Deus. Mas o que me chama a atenção é o final do 15. Olha o final, irmãos. E fez, leia, e fez Josué assim. Em outras palavras, dentro do tema nosso, o Josué entendeu que aquele ser angelical estava no time dele. Ele entendeu que era um anjo, era um enviado de Deus, e a orientação que esse anjo deu, ele fez assim, ele obedeceu. Ele trouxe este anjo ao seu lado e disse, pois se você está no meu time, eu vou fazer direitinho o que você está falando. Você entendeu isso, irmãos? Sim ou não? Irmãos, tem reforço do céu para todos nós. Não sei qual batalha está às portas, não sei se você já está travando alguma batalha, mas o que eu sei é que nós estamos no time dos vencedores. E mesmo que o placar esteja em desvantagem, vai ver você, pastor, eu não tinha esse entendimento de fé ainda, de triunfar em Cristo. Mesmo que o placar esteja em desvantagem, o Senhor, Ele muda esse quadro, Ele muda essa sentença e faz de você uma bênção.